Pessoal, nós vamos então, como eu havia falado na outra aula, discutirmos algumas questões extremamente importantes, tá? Aqui nós temos um dos cernes do pensamento político moderno, tá? Um dos autores mais importantes dentro da filosofia e da ciência política, tá? Considerado inclusive o fundador da ciência política moderna, tá? Nós vamos ver por quê. É um dos autores mais importantes, tá? Isso sem dúvida alguma. O Maquiavel, ele é um dos autores mais importantes de tudo que nós vamos discutir ao longo do ano, tá? Então, eu sugiro, tá, que preste atenção e nos momentos adequados nós possamos conversar sobre ele, tá? Bom, então Maquiavel se insere dentro do que nós podemos chamar de período moderno, ou pelo menos dentro das discussões do período moderno, tá? E por que, portanto, ele é tão importante assim? Porque ele rompe com a política idealizada, tanto do Platão quanto do Aristóteles, né? Para os dois, a vida política está alicerçada à ideia de justiça, tá? Onde o bem individual ele se coaduna, ou seja, ele caminha junto com o bem comum, tá? Ou seja, a vida política é a única vida que traria a felicidade ao indivíduo e à comunidade, tá? Enquanto Platão, por exemplo, ele aborda que a felicidade é o cumprimento da justiça, por isso o bem comum está alicerçado na ideia de sofocracia, né? Onde você tem o que dirige, né? O filósofo, como nós já dissemos antes, e depois as camadas inferiores, né? Por uma questão intelectual. O Aristóteles trabalha que o homem é um animal político, então o homem só pode ser feliz vivendo em sociedade, tá? Então, uma das essências do homem, por que a gente falou, é viver em sociedade. Então, veja, o cidadão, ele procura a felicidade. Ele almeja esta felicidade. Ele caminha para o bem comum, né? O bem comum só tem sentido se caminhar em direção o bem individual só tem sentido se ele caminhar em direção ao bem comum. Na Idade Média, né, ali atreladas noções religiosas, tanto a moral quanto a política, elas agora passam a ser atreladas aos valores cristãos, aos valores espirituais. Portanto, o bom político é o bom cristão. O bom, nós poderíamos chamar de cidadão, é o bom cristão. Tá? Então, você tem aqui os valores que fundamentam a ação do homem, eles escapam à própria vida do homem, eles são anteriores à política, né? São externos à política, nesse sentido é Deus. Né? Ou mais para o final aí do período medieval, né? Algum consenso universal, alguma ideia universal. Tá? Mas, tanto o Aristóteles e Platão quanto o período da Idade Média, eles idealizam e essencializam a atividade política. Tá? O que o Maquiavel faz é romper com essas noções utópicas, por isso ele é tão importante, tá? É romper com essas noções utópicas e é pensar a prática política. É por isso que ele é chamado também de fundador da ciência política moderna, tá? Porque ele lança as bases do pensamento político atual, inclusive. Tá? Então ele se afasta do pensamento, vamos chamar assim, especulativo de origem ética, de origem religiosa, ele se afasta do pensamento essencialista presente na Grécia Antiga, tá? E aí ele vai falar que a política ela tem a sua própria dinâmica, tá? Ela tem a sua própria autonomia. Ela não deve ser pensada na relação direta ou alinhada diretamente com a questão religiosa, tá? Então Maquiavel ele busca, digamos assim, as bases do pensamento político dentro da própria vida política, a base do pensamento em comunidade dentro da própria comunidade, tá? O tempo que o Maquiavel viveu, ele era uma Itália, né, muito fragmentada, ela não era uma Itália unificada, tá? Portanto, também não havia nem a noção de democracia. Ela era dividida em reinos, principados, repúblicas, tá? Também muito diferente do conceito que nós temos de república, tá? E não há democracia no tempo do Maquiavel. Então, onde não há democracia, o Maquiavel busca as noções de estabilidade. Tá? Então, Maquiavel percebe que, bom,
se a Itália continuar da maneira como ela é, né, totalmente fragmentada, ela será invadida por outros povos. E nós perderemos a nossa oportunidade de nos tornarmos um povo unificado. Estaremos sob o jugo de outros povos, como algumas partes acabaram até mesmo acontecendo. É importante dizer que o Maquiavel ele escreve aqui entre os séculos 14, entre os séculos 15 e 16, perdão, tá? E o Maquiavel será muito revisto posteriormente quando a Itália for unificada no século XIX, tá? Porque volta essa ideia e essas noções de unidade do território italiano, tá? Então veja, se a Itália não for forte, ela perde. Se a Itália não for forte, se ela não se unificar, ela pode ser invadida e nós estarmos subjugados a outros povos, né? Então, na ausência de uma questão democrática, o que Maquiavel pensa é a unificação e a estabilidade política, tá? Como que eu posso manter a estabilidade política? Então, é por isso que ele pensa a política por suas próprias bases. Ele pensa a política dentro dela mesma. Ele pensa a ação do Estado e no seu principal livro, que é o Príncipe, tá? Pelo próprio príncipe e não buscando causas externas ou justificativas essencialistas, tá? Então o pensamento do Maquiavel ele volta para a própria realidade, pensando a política como ela é de fato, né? Quais são os elementos que dão legitimidade ao poder de um governante, como o governante pode alcançar e pode permanecer no poder, tá? Como ele pode manter um governo estável, como eu acabei de falar, e portanto duradouro, tá? Então veja, Maquiavel não busca causas religiosas, ele não busca causas essencialistas, não. Ele busca os exemplos da realidade dele, ele é um homem do tempo dele, ele busca os exemplos da história para que ele possa reconstruir essas narrativas, tá? E a partir dessa reconstrução mostrar, olha, esse exemplo funciona assim, deu certo ou deu errado por conta disso, tá? Então ele vai mostrando através de indagações e conhecimentos que vão sendo feitos do ponto de vista prático, do ponto de vista da realidade prática que chama de verdade efetiva, tá? Então ele é um autor realista nesse sentido e isto é extremamente importante e é extremamente fundamental que vocês tenham isso em mente, tá? Que o que o Maquiavel, ele busca pensar a realidade política dentro dos próprios parâmetros políticos, tá? E não essencializando, e não buscando uma finalidade da atividade do homem, não, tá? Ele vai procurar também separar os campos, né, da vida pública, vida privada, onde a política age, onde ela não age, qual deve ser a ação do governante, o que ele deve evitar, o que ele deve fazer, como ele deve se apropriar de determinadas situações, tá? Então, essa é a introdução que nós vamos fazer do Maquiavel nesse contexto.